Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do Livro dos Espíritos, esse grupo que continua firme e forte aqui. Estamos desde março de 2022, olha só, já tem aí mais de 2 anos. Estamos agora estudando a parte da emancipação da alma, onde paramos no estudo anterior, na questão 408. Hoje vamos dar continuidade a partir da 409. E antes, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao nosso anjo da guarda, os mentores que nos acompanham nesse grupo de estudos, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com a sua luz azul todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigado, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá, 409 sou eu. Kardec pergunta: muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? E os espíritos respondem: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e se vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então, olha só, nessa questão, Kardec, ele quer saber, e aquelas imagens que vemos, não só as palavras, por vezes vemos rostos, pessoas, quando a gente vai dormir e ou acordando, né? Quando nós estamos aí acordando, o que significa? É imagem? Nossa! Então, lembrando aqui mais uma vez que a nossa mente não para. Então, a gente, por mais que a gente fale assim, se eu falar para vocês aqui agora, gente, para de pensar. Por um minuto, vocês vão prestar atenção nos pensamentos. A gente não para, né? O tempo todo. Então, a espiritualidade aqui nos responde que nesse momento que está indo dormir ou voltando para o corpo, ainda não é bem um sonho. Então, porque o sonho ele precisa estar naquele estado um pouco mais profundo. É porque nós estamos iniciando ou terminando o estado de desprendimento, ou seja, no início a gente ainda não está totalmente desprendido, e quando a gente está voltando, a gente já está se desprendendo. Mas aqui ele fala, né, não é imaginação, eu entendi isso, mas que acabamos esquecendo do que se apresenta. Claro que também aqui pode ser uma mistura das imagens que a gente tem, por exemplo, se a gente estava assistindo um filme antes de dormir, ou aquelas preocupações ali na cabeça. Então, você pode trazer essas imagens que estão aqui, porque tem muito a ver com as horas que passamos antes de dormir, com aquilo que está ali na nossa mente, no nosso pensamento. Então, se nós vamos dormir vendo ou lendo
ou ouvindo coisas que alterem a nossa imaginação, provavelmente nosso sono ele acaba sendo ali um pouquinho perturbado nesse sentido, porque o cérebro ele vai misturar essas imagens que ele registrou quando estava acordado, né? Quando estava em vigília, com as imagens que a gente traz da vivência que nós tivemos no plano espiritual. Então, por isso que ele fala, e se fosse um sono aí completão, aí seria um sonho, e não assim apenas essas lembranças vagas. É isso que eu entendi, gente. No adormecer, tudo fica confuso, né? E é uma coisa assim, bem gradual, né? Quando você vai adormecer. É como se fosse assim, o amanhecer, o entardecer. Então é uma coisa que vai te pegando, né? Vai com aquela calma do amanhecer, do entardecer, e você vai cada vez mais se aprofundando. Então, eu acho que é muito comum as imagens se misturarem, né? As imagens, tanto aqui do que você viveu, como as próprias imagens dos espíritos. Já aconteceu muitas vezes comigo, quando está para adormecer, algumas imagens de pessoas muito antigas, sabe? Aqueles reis com aqueles cabelos enrolados, é uma coisa muito. Pode ser de filmes também, mas é bem nítido, assim, sempre acontece comigo, eu não vejo o corpo, e sim o rosto, o cabelo, e sempre são imagens muito antigas, né, de séculos bem passados. Então, eu fico na dúvida, será que é da realidade minha aqui encarnado ou é de outras vidas? Então, não dá para saber, porque é tudo junto e misturado, na verdade, né? É o que me lembrou essa pergunta. Que me lembrou aqui são aqueles estudos de cientistas que falam que que o homem, não usa nem 10% do cérebro, né? Então, para alguma coisa deve servir os outros 90%, né? Então, armazenar informações, e o cérebro não para, né? Como ele falou. O cérebro comanda todos os nossos órgãos vitais. E também é o órgão de armazenamento de informações, né? Então, informações ficam registradas ali. A gente é que não lembra de quando foram registrados, mas que fica, né? Porque para alguma coisa deve servir os 90% do nosso cérebro, né? É isso aí. Então vamos seguir? Gerson, você faz para nós a 410? Vamos seguir aqui na 410. Pergunta: a gente tem, algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém essas ideias? Resposta: elas são resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão outros espíritos. Então, ou seja, né? Por isso que nos é passado a importância da gente, antes de dormir, pedir para o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos protetores, na espiritualidade maior, que nesse momento de separação do nosso corpo e da nossa alma, que o nosso espírito tenha a chance de se encontrar com espíritos mais edificantes, né,
propiciem o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, que seja um desprendimento, um momento produtivo. A gente sabe que existem espíritos do mal, espíritos que querem atrapalhar o desenvolvimento de outros, com tentações, com convites a criar novos vícios, e assim como na Terra. E aí a gente tem que se proteger. Então, por isso que eu penso que da importância de nós, antes de dormirmos, né, pedirmos para que nos encontremos com espíritos positivos, espíritos edificantes, né, que valha a pena esse nosso desprendimento, e não para se encontrar com espíritos zombadores, espíritos que simplesmente querem que, que a gente não evolua, né? Que continue parado como eles no grau de desenvolvimento, né? É isso que eu entendi nessa primeira pergunta. Aí ele completa com a segunda pergunta, que é a seguinte: de que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los, né? Então, mais ou menos, a gente discutiu na questão passada, né? A gente pensa, vem, a gente não sabe o que é fato, o que não é, o que é lembrança, o que é intuição, mas enfim, a resposta aqui veio da seguinte forma: essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência se o corpo esquece, o espírito se lembra. E a ideia revive no instante necessário, com uma inspiração do momento, né? Então, assim, o que eu entendo aqui, que existem situações que podemos lembrar formas de flashes, que em momentos adequados eles revivem em nossa memória e servem como inspiração. Tem horas assim que do nada você está numa situação que você está pensando e vem uma ideia. Ou você está fazendo uma outra coisa e de repente vem um insight, né? Vem aquele estalo assim que, poxa, que legal, aquele problema que eu tenho. Ou por que que isso não pode se tornar um projeto, né? Então, ideias aqui para a vida pública, né? Para o nosso no mundo material. E que esses estalos, a gente nem sabe a origem. Às vezes a gente fala, nossa, que intuição. Mas muitas vezes isso nós vivenciamos durante esse desprendimento. Em algum momento aqui, quando acordados, ele dá um estalo na nossa cabeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda forma são, como ele fala aqui, né? E muitas vezes são vivências que se diz respeito ao mundo espiritual, que não tem nada a ver aqui com o mundo corpóreo. Então, que a gente, que se trata de situações que são do plano espiritual, coisas que a gente não vivencia aqui no mundo material. São situações que a gente só vai vivenciar a hora que a gente voltar para o mundo espiritual. Eu entendi dessa forma essa segunda questão aqui. O que vocês têm a completar? Interessante essa pergunta, porque aquelas ideias, aqueles insights que a gente tem quando acorda, é bem interessante. Aí a gente para se perguntar, de onde vem esses insights? E por vezes a gente vai dormir, quantas vezes a gente não vai dormir pensando assim, ai, olha, vou deixar essa situação para resolver amanhã, vou dormir, vou relaxar,
e aí eu acordo inspirada. Essa situação, eu acredito que seja exatamente isso que acontece conosco. Porque, como você falou, Gerson, se a gente se prepara, se a gente pede para o nosso anjo da guarda, para a espiritualidade amiga, nos auxiliar nesse desprendimento, quando nós estamos dormindo, para que a gente possa estudar, se aprimorar, auxiliar no plano espiritual. Então, quando a gente faz esse preparo, a gente também tem esses benefícios quando nós acordamos, porque o espírito está armazenado nele, o nosso corpo físico, claro, né? Ele não vai lembrar, mas o nosso espírito, ele vai estar com esses bons conselhos que recebemos. Então, por exemplo, quem faz uma prática de bons hábitos, de dormir cedo, acordar cedo. Essa é uma boa prática para o nosso corpo físico. Então, quando a gente faz essa prática, respeita esse nosso corpo, e quando nós estamos voltando ali daquele sono, a gente vai ter sim essas intuições. Por quê? Porque a gente fez um relaxamento profundo, a gente acordou disposto, aquela noite bem dormida. E como a espiritualidade nos explicou, são conselhos que recebemos da espiritualidade. Aí Kardec, ele fala aqui, né, na 410A, que ele fala, "Ah, tá bom, mas para que servem aí esses conselhos se quando a gente acorda a gente não lembra?" Então a espiritualidade fala, como você falou, Gerson, naquela hora que a gente está ali com um desafio, com um problema, aí vem também aqueles insights, vem aquela intuição, vem aquela resposta, assim, sabe, para aquilo que desejamos. É a inspiração que a gente recebe do alto. Interessante essa questão. Sim. Vocês colocaram tudo. Tudo depende do nosso momento de dormir. Tudo depende das nossas orações, dos nossos pedidos. Temos que pedir, sim, a espiritualidade nos escuta. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma prece para dormir muito, muito boa, né? Muito interessante, onde você pede para o seu anjo de guarda que você vai se reunir com espíritos, né? E que venham os bons espíritos dali aconselhar-me, né? Com seus bons conselhos. E o mais importante é que o seu anjo de guarda ele faça tudo, procure te ajudar a você permanecer com aquela sensação durável, né? Daqueles conselhos que foi dado, porque com certeza a gente esquece. Por isso que é bom muitas vezes deixar uma caneta do lado e escrever, né? Mas não, aquele conselho ele vai ser usado no momento oportuno. Então você fala, nossa, quando acontece que você resolve, por exemplo, alguma coisa, eu já sonhei com isso. Só que eu não lembrei, mas eu sei que eu sonhei com isso daqui, com essa situação, né? Então, no momento oportuno, você é amparado e a espiritualidade faz com que você se lembre daquilo, né? Que são conselhos que vão ajudar a te dar uma resolução de alguma coisa que realmente tem que ser resolvido. Então, é a vontade de Deus, é no tempo de Deus também, mais uma vez, está aqui exemplificado, né? Eu entendi assim. Isso mesmo. Vamos continuar? Sim. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Muitas vezes, resposta, muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela
uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Vejam a pergunta, né? Se você, durante o sono, você tem condições de prever a sua própria morte. Então, a resposta que ele coloca, né? Que sim, mas aí vai depender. Primeiro, o espírito, ele já sabe da sua morte. Por quê? Porque na maior, não em todas as vezes, mas na maior parte das vezes, a data, até a hora, minutos, ele sabe pelo seu processo reencarnatório. Quando ele fez o processo reencarnatório, ele sabe o momento que ele nasceu e o momento do túmulo, né? Todo esse período de vida. Só que ele não, ele, Deus, né, pela sua misericórdia, faz com que nós se esqueçamos. Então, vejam, vai depender aí ah, se ele pode ou não saber, através do sonho, da sua evolução. Então, uma pessoa que tem muito medo da morte, uma pessoa pouco evoluída espiritualmente, como ela vai agir se ela souber que ela vai morrer amanhã às 3 horas da tarde? Ela vai ficar em pânico, né? Então, é legal ela saber? Não. Agora, alguns espíritos mais evoluídos têm essa liberdade de saber. Muitas vezes não sabe o horário, né, exato, mas sabe mais ou menos o período, talvez o ano, né? Então, são espíritos mais evoluídos. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus sabia exatamente tudo, né, que ia acontecer na sua morte. Tanto é que reuniu os discípulos e colocou até quem iria trair, quem iria negar, né, o conhecimento dele. Só que é um espírito, né, o maior espírito que pisou nessa terra. Então, nós, pobres mortais, alguns deles, alguns de nós, podemos saber. Sim, podemos ter essa intuição da nossa morte. Então, você vê, a pessoa, quanto mais idade ela tem, ela vai falando, não, eu não sei se eu vou chegar no ano que vem, não, não sei se eu vou chegar no outro ano, né? E vai chegando, vai chegando. Às vezes a pessoa está com quase 100 anos e está falando a mesma coisa. Mas vai ter um momento que ela para de falar. Então, ela foi para a UTI mais de 10 vezes. Na 11ª vez que ela vai, que vai ser o desencarne, ela já não fala mais. Ela já não brinca mais, porque lá no fundo o espírito já tem, né, aquele entendimento que vai haver o desencarne. E, mais uma vez, vai depender também da evolução. Então, se a pessoa começa a entender sobre a espiritualidade, começa a entender que somos imortais, começa a entender que aqui é uma passagem onde vamos ter as nossas provas, passar por as provas, pelas expiações que nós mesmos pedimos. Então, o momento do desencarne vai ser muito mais suave. Então, ele vai, mesmo que ele sonhe, que ele tenha aquela intuição daquele dia, ele não vai ficar desesperado, porque ele vai receber com alegria. Ele vai saber que vai rever os seus entes queridos, ele vai saber que vai sair dessa prisão, desse corpo. Então, o espírito ele vai se alegrar muito, né? E que ele sabe porque nós não somos daqui e que vamos ter que ir mesmo um dia e iremos com alegria por sabermos que a nossa existência, né, é eterna. Foi isso que eu entendi. Ótimo, Suzeli, você explicou tudinho aí. Muito bom. Até esse exemplo aí de Jesus que você nos trouxe é um ótimo exemplo.
Jesus, ele já sabia. E o que que ele fez? Ele organizou, reuniu os discípulos, aconselhou, orientou. Então, olha só, quando o espírito ele tem mais um pouco de evolução, ele, se ele tem essa lembrança, da data do seu desencarne, se está chegando ou não, ele vai se preparando. Mesmo ele não sabendo exatamente, mas ele vai já se preparando, ele vai deixando as coisas organizadas, vai recebendo aquelas intuições, olha para isso, olha para aquele papelado, para aquele documento, e vai fazendo. Agora, aquele que já é um pouco mais agitado aí na vida terrena, ele não vai ter essas lembranças, mas e quando tiver, é para que ele também desperte naquele momento, aqueles momentos que ele ainda tem, para que ele desperte, para que ele possa fazer ali a sua transformação, uma mudança ali interior, porque sempre dá tempo, gente. Sempre dá tempo. Esse negócio de falar, ai, deixa para a próxima reencarnação, é comodismo puro do espírito. Porque sempre dá tempo da gente se melhorar, nem que seja nos últimos instantes ali. O nosso pensamento ele é tão forte que a gente tem sim essa capacidade de se melhorar a todo momento, a todo instante. Só um momento, né? Se a gente se perguntasse, né? Se a gente se perguntasse, que já foi feito numa pergunta no nosso curso, Meire, se a gente desencarnasse agora, nesse momento, não, se a gente desencarnasse hoje, o que faríamos? Eu acho que a resposta de cada um vai mostrar um pouquinho da evolução de cada um. Você não acha? Vocês não acham? Ou Acho, não? acho, porque Que vai ter força. quando foi feita essa pergunta para mim pela primeira vez, eu fiquei igual barata tonta na minha cabeça aqui, né? Poxa, se eu desencarnar hoje, e aí? Então, assim, eu não tinha resposta, é, talvez até aquele medinho do futuro. Hoje já não. Então, hoje, se eu analisar a minha resposta, a primeira que eu fiquei, como eu reagi, e hoje eu já Mudou. percebo essa evolução em mim. Até uma vez eu comentei com o Gerson, eu falei assim, se eu desencarnar logo, tudo bem, porque desculpa o meu desabafo, mas é a minha alegria eu falei assim, eu vou ver meus pais, porque eu estou me preparando para isso, eu estou querendo ser também uma pessoa melhor aqui para mim, e para quem está ao meu redor, óbvio, porque a gente contribui com todos, com a nossa melhoria, mas eu sei que também essa melhoria vai auxiliar para que eu tenha um merecimento de reencontrar os meus paizinhos lá no plano espiritual. Então, eu falei assim, eu sei que eu vou estar amparada, então, assim, eu já tenho aquela leveza, não tenho aquele medo, aquele pavor. Então, é claro, eu vou passar, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, devo passar ali pelo meu estado de perturbação, mas eu me preparo para que não seja um estado de perturbação longo, mas que seja breve. E vamos Eu também. continuar? Pois é, Sueli. Você, Sueli. Então, vamos. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir fadiga. Bom, aqui os espíritos, né, mostram o que eu entendi assim.
o sono é para reparar o corpo físico, né? E o espírito, ao se desligar, vai depender dele, né? Entre aspas, para onde vai, né? Dependendo, assim, se vai, como que pode ser? Vamos pôr à direita, né? Ele pode ir numa palestra, dependendo da evolução, pode ter uma situação que vai deixar o corpo tranquilo. Agora, se ele for para um outro lado, né, onde seja um pouco mais pesado, mais tenso, ele vai interferir no corpo por causa desse cordão que ainda está ligado, né? E aí entra os pensamentos positivos, com quem o nosso espírito está afim, né? Então, assim, se o espírito... tem aquela frase que fala: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, a gente vai procurar aquilo que está afim, né? Então, mais uma vez, eu acho assim que todos reconheceram a importância, né, da preparação para o sono. Porque não adianta, se a gente vai procurar aquilo, e nós somos imperfeitos, assim, entre aspas, à procura de uma evolução, de uma perfeição, mas ainda estamos aqui. E não adianta, pensamento negativo, é uma luta no dia a dia, a gente não escorregar, total a gente ficar se policiando. Então, a gente vai, né? Porque tem até um ditado que fala: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, assim, a gente vai, a gente procura aquilo que nós estamos acostumados, vai, que a gente tente mais, porque procurar um outro lado da evolução muitas vezes dói, é chocar aquelas cargas, chocar tudo que o prazer é a porta estreita e a porta larga. São os prazeres que podem levar a gente para um outro caminho, e que não é o legal, não é o ideal. E tudo isso durante o sono vai repercutir no corpo. É quando a gente levanta cansado, parece que, sei lá, eu carrego muito nas costas, vamos pôr assim, muito cansado. Aí a gente acaba com outro dia, né? Porque vamos passar aquele dia pós, depois do sono, desse sono, dessa atividade durante a noite, muito cansado. E vai interferindo até na nossa saúde física, eu acredito. Porque faz. Daí um vai puxando o outro. Sim. Né? O que eu entendi foi isso. Perfeito, O poste, Sueli. o poste seria o corpo e o balão o espírito, né? Os dois interligados pelo cordão prateado ali. Então, há um desprendimento, mas ele ainda está cativo no corpo, ele ainda está preso. Então, tudo que o espírito faça vai interferir no corpo, sim. O espírito ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, ele vai para zonas trevosas, dependendo da evolução dele, ele vai para vários lugares, né? Tudo isso vai interferir no espírito, no corpo? Sim. Quantas pessoas têm desencarnam, né, com ataques cardíacos durante o sono? Quando você acorda de um pesadelo, como é que você acorda, né? Você está suando, você está ofegante, você está tremendo. Então, o corpo é amplamente afetado pelo espírito. Com tudo que o espírito faz, tudo vai refletir no corpo, porque o corpo está ali atuante, ele está parado, mas não morreu, né? Todos os órgãos são afetados. Se você sonha que está com muita vontade no banheiro, você faz na cama, principalmente as crianças, né? Tudo repercute no corpo.
Então, acorda tremendo, acorda extremamente cansado, né? Porque trabalhou muito ou foi para lugares muito ruins. Por isso, mais uma vez, o preparo antes do sono, né? Como é importante, mesmo que afete tanto o corpo, como é importante esse preparo para não irmos para lugares não bons, né? Verdade, Suzele. E a doutrina espírita, ela nos ensina esse poder que a gente tem interno de fazer essa reprogramação mental conosco, desse preparo. E como a Sueli trouxe para nós a frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o que é o tesouro? Os nossos pensamentos, gente. Os nossos pensamentos. Então, olha só, temos 2 minutinhos, e aí eu vou ler aqui, porque a prece ela é muito pequena, mas poderosíssima, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Suzeli trouxe para nós, que é a prece número 39. Olha só, antes de dormir. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos. Que venham os bons espíritos ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, faça com que, ao despertar, eu conserve uma durável e salutar lembrança desse convívio. Olha que lindo, gente! Então, vamos ficar aqui com esses ensinamentos da doutrina e com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até o próximo encontro com fé em Deus. Tchau, tchau.